Fala aí, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Desejar um bom, bom domingo de Páscoa a todos, né? Independente do resultado de ontem, que todos possam ter um ótimo dia com as suas famílias, que possam aproveitar seus filhos, seus pais, suas mães, quem tiver, todos que estejam ao seu redor, que seja um domingo bem legal. Galera, o Vasco perde, né, um jogo. Como eu ontem assisti a entrevista do Renato, e ele foi muito sincero em alguns momentos, né, praticamente todos os momentos, e o que ele falou foi uma verdade. O time do Vasco não é imbatível, né? Longe disso. Então uma hora ia perder. Mas é chato, né? A gente perder um clássico. Poderia ter perdido para o Curitiba e ter vencido ontem, né? Faria 3 pontos. Nós fizemos 1 em 6. Era melhor ter perdido lá e vencido aqui. Ou até mesmo ter vencido lá aquele jogo que a gente vacilou, tomou um gol no finalzinho. E mais uma vez ontem, o Vasco frouxo na marcação. Eu não vou nem comentar do lance do Matheus Martins com o Saldívar, porque eu vi o lance em alguns momentos e não parece que tocou. Em câmera lenta parece que não tocou. Então será que o VAR avaliou e viu que não tinha nem tocado? Por isso o VAR não chamou o juiz? O pessoal da transmissão do Sport TV, eles nem levantaram essa hipótese. Eles simplesmente falaram que era para ser expulso, que o PC Oliveira falou que era para ser expulso. E o que eu achei mais absurdo, no momento do intervalo, o repórter do Sport TV perguntou para o jogador, o nosso comentarista lá disse que foi para expulsão. Quer dizer, criando um clima desnecessário, vindo uma informação de fora, que não pode ter uma informação de fora. Está ali dentro, tem que ficar ali dentro. Aí você vê o primeiro lance, um lance do Alexander Barbosa no Andrés, que ele não teve a intenção de dar uma cotovelada, mas deu. No segundo tempo, o Barros fez uma falta igualzinha e o juiz deu falta, mesmo sem o Barros ter tido a intenção. Tanto que o Barros não tomou nem cartão amarelo nesse lance. Então, não poderia ter sido pênalti logo no início do jogo para o Vasco? Eu não vi ninguém falar isso. Da falta, que muitos aí estão dizendo que pode ter sido invertido, pode ter sido falta, não foi falta, no segundo gol do Botafogo. Mas o time do Vasco também, às vezes, merece perder, gente. No primeiro gol do Botafogo, o Edenilson, ele cai no chão, o time do Vasco fica preocupado e o time do Botafogo não está nem aí pro jogador deles que caiu. Parecia que o Vasco tinha um jogador a menos, porque o Edenilson lá no chão caído e sobra para um jogador do Botafogo, Vidalba, sozinho. Quer dizer, parecia que o Vasco tinha um a menos na marcação. Então, sem contar os lances, né, que nós perdemos, o Nuno Moreira perdeu um gol daquele. Se fosse, o Spinelli estava do lado dele. Se fosse ao contrário, o Nuno estivesse na frente, o Spinelli atrás, o Vasco ia empatar o jogo. O lance também do Tietê, no início do segundo tempo, fundamental o lance. O Puma jogou mal, mas o Puma deu a assistência para o gol do David, deu aquele chute que o goleiro deu rebote, que o Tietê perdeu esse gol claro, que ele poderia ter levantado a cabeça e tocado para o David estava do lado dele sozinho. Futebol, gente, é coletivo. Ali ele deu aquele drible, ele ficou desequilibrado, ele podia ter tocado. E também o Puma também fez o cruzamento para o Nuno, sozinho perdeu o gol. Que não vem jogando nada. Então o Renato reclamou que o elenco está curto. Agora, Renato, o time ficou 10 dias sem jogar. O Andrés viajou, tudo bem, jogou. Agora o Puma nem jogou. Então, é claro que perder é ruim, perder clássico, ainda mais jogando em casa. Eu estipulei uma meta aqui que o Vasco precisa pelo menos de 25 pontos nesse primeiro turno. Nós temos 12, faltam 13, 4 vitórias e 1 empate. Para que o Vasco possa fazer o segundo turno
de repente com as contratações que o Renato está falando, o Vasco poder ficar longe desse Z4. Porque hoje já pode se aproximar. Hoje o Vitória pode vencer, o Corinthians pode vencer, alguns clubes podem vencer e passar a gente na tabela. O próprio Bragantino. O Vasco pode... Quer ver? Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu pegar a tabela aqui. Se eu consigo colocar a tabela aqui. Série A. Se eu consigo colocar a tabela aqui. Aí, ó. Vamos lá. Ó, o Atlético Mineiro joga na rodada, pode passar o Vasco. O Bragantino joga na rodada, pode passar o Vasco. O Grêmio joga na rodada, pode passar o Vasco. O Vitória pode passar o Vasco, o Santos pode passar o Vasco, o Corinthians pode passar o Vasco. Então, assim, eu acredito que o Santos não vença, porque pega o Flamengo. O Atlético Mineiro deve vencer. O Bragantino pode ser que vença o Mirassol. O Grêmio vai vencer o Remo. Então, assim, o Vasco vai perder posição provável. O Vitória pode ser que vença a Chape. Então, o Vasco pode cair, pode perder para o Atlético, para o Grêmio, para o Bragantino, para o Vitória, para o Corinthians. E aí cair lá para 14º, 15º de novo. É o que pode acontecer por ter feito apenas 1 ponto em 6. O Vasco pode amanhecer na segunda-feira em 13º, 14º. Tomara que o Internacional ganhe do Corinthians, que o Atlético Paranaense faça um bom jogo contra o Galo, que o Chapecoense endureça contra o Vitória, que eu acho que o Grêmio vai vencer o Remo. Então é isso aí, galera. Não facilitou. O fato de não ter vencido ontem deixa o Vasco numa situação não muito boa na tabela. Mas é isso aí, pessoal. Vamos seguir. Agora não tem mais jeito. O Renato já cobrou a diretoria, disse que precisa de reforços. Né? Isso aí já foi colocado, quando ele colocou bem na coletiva. Ele disse que o Vasco precisa de jogadores para chegar e falar: cheguei, de 3 a 4 reforços. Ontem ele foi muito sincero, quando até o Sérgio Quinde do Atenção Vascaínos perguntou para ele por que ele não mexeu no time, que ele morreu com 2 substituições, e ele falou: você olhou? Você viu o meu banco? Então, assim, claramente insatisfeito com o banco de reservas, com as peças que ele tinha para substituir. Eu ainda acho que ele poderia ter colocado o Adson no jogo, mas ele preferiu colocar o Marino. Mas aí o Renato está vendo o treinamento no dia a dia, então não tem ele respeitar as decisões do treinador. E agora, ver essa semana aí que vai passar, tem um jogo na Argentina, provavelmente vai um time misto com as reservas e com alguns jogadores de sub-20, o Vasco poder pegar o Remo no próximo sábado e aí ver como é que a gente vai ficar no Campeonato Brasileiro. Galera, um grande abraço, fui, bom domingo a todos.